sabe que eu sempre começo aqui com as minhas pedradas, né? O seu Então, destaque, o Thaís, que ele tá esperando. o meu aí. Pedradas do Ademar. A minha pedrada vai ser no Abel. Um grande Abel, o melhor treinador do futebol brasileiro. Depois do Renate. Então, não. Assim, eu entendo que o Abel é melhor do que o Renato. Não tô falando no Mundial, tô falando num contexto de trabalho e tudo. Eu adoro o Renato, já falei aqui pra vocês. Sim. Sou fanzaço do Renato, mas acho que o Abel tem um currículo melhor, né? Embora o currículo do Renato seja espetacular. Às vezes a gente vê que o treinador não é campeão, mas não vê o trabalho que ele faz. Sim, Ele sempre deixa claro. legados, como ele fez com o Grêmio, que não tinha Sim, time sim. para brigar por nada mesmo. É. Então, mas a gente, enfim. E ele reinou no Rio Grande do Sul. Sim. Aliás, ele eliminava muito o Internacional lá e treinou o Internacional aqui. É o rei do Inter. Mas vamos falar do Abel, porque a minha pedrada é no Abel. Eu sou fanzaço do Abel. Não gosto do comportamento verdade Sim. que ele faz com os árbitros. Opa! Já tô Tá vivo, hein? nervoso. Tá vivo, hein? Já tô nervoso. Eu não gosto do comportamento dele com os árbitros na beira do campo, que ele os repórteres também e é com chato, os né? repórteres também, e defendendo a minha categoria. Embora quando eu tenho que criticar aqui minha categoria, vocês sabem que eu critico, mas é sempre com inteligência pra gente não Todo excesso não é legal, todo né? excesso, inclusive nosso. Por exemplo, assim, a gente está com uma confusão de influencer e jornalistas. A gente está com essa confusão e os Sim, próprios sim. jogadores estão. Você trabalha com Marquinhos, trabalha com Sim, jogadores, sim. você sabe disso. E aí os caras falam, imprensa, agora todo mundo faz um canalzinho de YouTube, faz um negócio e não estou criticando, mas eles se Sim. acham jornalista. Aí faz, enfim. Mas esse é outro detalhe. A minha pedrada no Abel é o seguinte, o Palmeiras não ganhou de nenhum europeu, certo? O Palmeiras não ganhou do Porto, que é horroroso, e o Palmeiras tem muito mais time. Sem dúvida. Nós vimos o que o Flamengo fez com o Chelsea, não vimos? Sim. O Palmeiras não poderia ter feito? Ah, mas o Palmeiras estava desfalcado do meio para trás. E do meio para frente? Por que cada hora uma escalação? E por que quando é o Maurício é o Rafael Veiga? Quando é Rafael Veiga não é o Maurício. E aí na hora do vamos ver os dois no banco, olha como o time melhorou no segundo tempo, cara. Sim. Por que não jogou assim desde o início? Por que não foi ofensivo? Por que não deu liberdade pro Estevão desde o que é a mesma coisa que fez no segundo tempo? Por que cada hora foi um time? Eu entendo e não quero acreditar ele. O Everton falhou no gol pra mim. Ah, desviou. Goleirão do nível do cara de Copa do Mundo. Sim, concordo com você. Não pode. Goleiraço, né? Goleiraço. Mas não podemos também fazer que nem quando perdeu lá no Mundial. É culpa do Marcos. Ninguém fez mais nada no jogo. A culpa é só do Marcos. O cara falhou. Sim, sem dúvida. E o Everton falhou. Mas acho que o Palmeiras no primeiro tempo, não sei se vocês depois nós vamos debater, podia ser 2, 3 pro Chelsea. No primeiro Sim, tempo. sem dúvida. Achei que o Cucurella fez os caras de louco. Ele Isso. fica aquela cara de louco que ele tem, que é muito bom. Entrou na mente dos caras. Então acho que o Abel não foi o Abel que nós conhecemos, o Abel vitorioso, e o Abel tem uma parcela, óbvio, não vamos os jogadores também, mas o Abel tem uma parcela para mim enorme. Não teve um time titular, não teve um time base, cada hora escalou mal. E na hora do vamos ver, que poderia fazer um time do meio para frente. Pô, eu tô desfalcado lá atrás, com a minha defesa quase toda. Pô, mas do meio para frente eu tenho uma seleção, cara. Sim. Olha os caras que chegaram no banco. Paulinho entrou, aí você colocou o Maurício, depois você colocou Sim, o Rafael sim. Veiga. Olha o banco do Palmeiras. É. E o Abel, então, a minha pedrada hoje vai pro Abel, porque eu achei que ele foi a grande decepção para mim do Mundial. Olha a bomba do Ademar! E o Palmeiras, principalmente para a gente estar aqui em São Paulo, foi o principal jogo pra gente daqui e a gente botava muita fé no Palmeiras, né? Ali com o Flamengo, Sim. que eram os dois favoritos. Então eu quero saber de vocês. Posso começar a falar Lógico, sobre o Palmeiras? Ademar, Até o Ademar já deu a pedrada no Palmeiras já Abel. bateu, Palmeiras, quero Deixa eu ouvir. falar um pouquinho. Em cima até um pouco, concordo muito com o que o Ademar colocou aqui. O Palmeiras oscilou bastante. Teve muita oscilação, não teve um padrão, teve também os seus problemas. E aí é difícil, né, disputar um campeonato nesse formato. Desse jeito, você não tinha um time. Diferente do Fluminense, que tem um time nas mãos, taticamente o time executa muito bem, vestiu o espírito da competição, acho que a gente pode falar time de assim do guerreiros Fluminense. nunca caiu tão bem, né, cara? Eu vi essa frase ontem, Exatamente. eu concordo. O Palmeiras o Deixa tudo oposto. em campo. O Palmeiras o oposto. Então, o Palmeiras ontem teve muitos problemas defensivos. O Gia é um cara que eu vou criticar aqui porque eu acho que não foi bem, não desempenhou bem em nenhum dos jogos. Ele demonstra muita insegurança. Chego a pensar que talvez não foi uma boa contratação
na lateral direita. Eu confio muito mais no Mike, por exemplo, que faz indo o embora. feijão com arroz. Mas tá indo embora. Tá por indo isso embora, que- mas, então, Não, mas é- eu confio muito mais Mas no Mike que... ofensivamente ele é muito melhor, né? Todos os dois, Marcos sim. Rocha também, que é o titular, na verdade. Seria o titular, né? Então o Palmeiras tem um pepino ali na lateral direita. A dupla de zaga, ontem o Gustavo Gomes faz uma falta tremenda. Esse faria E- falta e- pra qualquer time do mundo, É, né, cara, falar a verdade. aí o Mikael já não entrou tão bem, o Bruno Fux ok, o Vanderlan, eu até acho um lateral com potencial, mas claro que Piquerez é muito melhor. Não tem E aí o comparação. Chelsea deitou no primeiro tempo. O primeiro tempo, o Chelsea poderia ter fez só um, poderia ter feito 2, 3. O Palmeiras estava acuado, não conseguia reagir no jogo. E se o Chelsea tivesse tido mais êxito ali ofensivamente, poderia ter marcado mais gols e aí não ia ter nem dar chance para o Palmeiras reagir no segundo tempo. Claro, vamos para o intervalo, aí no segundo tempo o Palmeiras melhora. Esse ponto que o Ademar tocou, eu concordo. Como que não entra com o Maurício, né? o Que Veiga, vinha um dos sendo. dois, né? Precisava jogar um dos Mas dois. o Maurício é que tá Tá no melhor. melhor momento. Eu nem vou considerar o Veiga, porque a fase do Veiga não, né, não. E entrou bem no final, né? Ontem. Então, o Palmeiras reagiu. O Estevão entregou o cartão de visita dele, fez um golaço. Golaço, hein? Né? A gente vai falar do Estevão já já. Acho que ele fez uma partida boa, mais uma vez, apesar do Cucurella ali atrapalhá-lo. Foi a maior figura do foi- jogo, né? foi. Eu não digo que não sei se ele foi tecnicamente o melhor jogador, mas mas foi o foi a cara. figura do jogo. O Demar tava Foi falando o- isso, falou com muita Foi o cara que autenticidade. acertou. neutralizou no mental, tentou neutralizar de todas as formas no mental o Estevão, né? E Mas tecnicamente não é um grande jogador, eu acho. Sim, bom sim, jogador. é. Mas assim, o que ele fez, acho que ontem no mental, foi... aí naquele momento do final do jogo, Marcelão, que hora o Palmeiras atacava, hora o Chelsea respondia, teve a fatalidade do gol, que a bola desvia no GA, e aí pra mim também o Everton falhou feio. E ali acabou. É. Ali estava decidido a classificação É a para o Chelsea. síndrome do Palmeiras no Mundial, né, cara? É impressionante. Foi tomar com o um gol. Marcos lá atrás, né? E agora É com brincadeira, o Everton. né, cara? E pegou o mesmo Chelsea que já tinha. Cara, e isso é marcante, dói pro torcedor do Palmeiras, porque o Corinthians ganhou o Mundial deles. O Mundial que valeu do Corinthians, aquele é inquestionável, de 2012, foi contra o Chelsea. E o Palmeiras pegou 2 vezes o Chelsea no Mundial e as apanhou 2 duas vezes. Só que o jogo do Palmeiras no segundo tempo foi muito melhor do que até aquele outro jogo que teve lá atrás. O Chelsea Sem era dúvida, melhor naquela, né? era muito melhor aquele Chelsea. Mas vocês concordam, não sei se vocês concordam, que acabou o Mundial, o palmeirense, e eu tô colocando o papel de torcedor agora. Cara, eu podia muito mais. Sim, o que o mas Flamengo sem fez dúvida. com o Chelsea, principalmente, Sem dúvida. eu poderia ter ido longe. É que o Flamengo deu um azar desgraçado. O Flamengo pegou um timaço candidato. E teve 10 minutos iniciais ruins. Ruins, sentiu ali o jogo, Ruim. mas assim. Agora, Como o Palmeiras sentiu no primeiro tempo. Mas Agora, acho que agora foi mais vamos te ou menos falar, isso. cara. O Palmeiras no primeiro tempo realmente me desagradou demais. É isso aí. Assim, impressionante a baixa técnica, o medo que o Palmeiras entrou, o respeito Vamos exagerado. vamos do pegar a Chelsea. escalação de ontem. Vitor Roque não jogou nada esse Mundial. não nada. jogou não nada. A gente justifica. já falou aqui, né? Então, O Paulinho, com bem menos minutagem, jogou Jogou muito muito melhor. Mas, é isso, Agora, se a verdade. gente for pegar, eu achei, e aí o Palmeiras foi um time independente do Estevão. Sim. Estevão, se vira! Se vira, E moleque! esse é um problema, porque E- tá indo embora. Não, eu tô falando assim, mas o Palmeiras não é assim. É. O Palmeiras que a gente conhece, É o Palmeiras verdade. aqui do futebol, o Palmeiras campeão de Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão paulista e tal, o Palmeiras não é assim. Sem dúvida, Ademar. Sem Não dúvida. é assim. Né? Você acha que os 3 desfalques direcionaram a eliminação Não. do Palmeiras? Não Na achei. defesa? Não achei. Achei, por exemplo, primeiro tempo, o meio-campo estava dando um espaço pro Chelsea tocar passes. Né? E assim, a bola entrava a todo momento. O Palmeiras deu o cartão de visita no Mundial, né, cara? Pois, por exemplo, eu acho assim, o Rios ontem, que joga muito, acho que Você, toda semana você foi fala dele aqui. muito mal. É, eu concordo. Ontem tava o M. Martini tava muito mal. Tanto que tinha hora que você via que o Abel, até quando parou ali, não parou pra água, porque não foi. Não- Foi alguma coisa que eles estavam lá, ele chamou. Você viu o Abel chamando os dois deixaram um buraco no meio-campo, pô. Então, se fosse pra fazer assim, e sem o meia, sem no caso nem o Rafael Veiga e nem o Maurício, pô, então coloca 3 volantes, cara. Pelo menos você Sem ficava, fechava o meio-campo dos caras. Sem dúvida. Então eu achei. Claro que vai sobrar o Vanderlan, não é o nível do Piquerez, né? Eu confesso assim, eu faço muitos jogos de base do Palmeiras, fiz a semana passada até e tal. Dos laterais esquerdos que eu fiz, o mais fraquinho.
da base do Palmeiras, né? Que eu já vi. O Palmeiras. Não tô falando que ele é fraco. Sim. Ele acho que é até um bom jogador. Eu também Você concordo tinha com você. o Palmeiras, quando contratou o Caio Paulista, ele é melhor que o Caio Paulista. Eu não tenho Onde tá o Caio? Onde que ele jogou bola foi no Caio São Paulo virou- e sumiu. Caio virou palestra, É. Caio palestra, É. depois virou Caio Mineiro, e agora? O que é o Caio? Então, Caio, como chama aquele cara da bola lá que ficou na ilha lá, aquele filme? Esqueci o nome. O Wilson. Wilson! O Caio Wilson. Cadê o sumiu? Cara, esse é um jogador Mas que... assim, como ele já falou bem do Palmeiras, eu acho que é isso. Eu só acho que assim, decepcional pra mim, na minha avaliação, eu acho que o individual do Palmeiras não foi bem, tirando o Estevão. Concordo. E aí o coletivo não funcionou. E aí eu vou colocar a culpa mais uma vez na minha pedradinha aqui, e não é pra rifar o treinador. Olha tudo que ele fez, né? Mas ele foi mal. Não foi bem. Foi mal. O Abel Eu não foi concordo. bem. O Abel concordo foi com você. mal, o coletivo foi mal, e tirando o Estevão, eu duvido que o Paulinho entrou no banco, mas a gente também ficar falando pro bem ou pro mal pra um cara que jogou 15 minutos sempre, ele fez o máximo dele. Ele foi bem, o Foi Paulinho. muito bem. Mas assim, não dá pra você avaliar um cara que... Sim. Esse cara de titular, por exemplo, acho que o Palmeiras ia mais longe. Ia melhor. Muito mais até longe. até porque o Estevão teria um cara do Claro. lado, mais lúcido, Ele não teve. jogando. Não teve. O Tigrinho, cara, com todo respeito, foi muito... E o Flaco ele entrou no finalzinho. Essas coisas que não deu pra entender do Abel. Cara, O Abel não trabalhou com um padrão, né? O Flamengo tinha um padrão, Todos tinham. o Flamengo não oscilou como o Palmeiras. Fazendo um comparativo Qual aqui que é o apelido rapidamente. do nosso amigo aqui? O planejamento. Faltou o planejador. planejamento. Então o Flamengo teve um padrão de jogo. Aí você pode questionar se esse padrão não funcionou no jogo contra o Bayern. Se o Bayern realmente induziu aquele momento ruim do Flamengo nos 10 minutos iniciais. O Bayern é melhor que o Flamengo. Ponto. Alguém tem dúvida disso? Não. E o Palmeiras foi assim, ó. Mais baixa do que alta. Né? Em muitos momentos do Mundial. Você vê lá uma oscilação muito grande do Palmeiras como um todo, do primeiro jogo até o jogo dessa semana. Agora, eu eu vou não só- tem jeito. Pé, aí eu quero te Sobre o Estevão, então, só pra gente eu queria só encerrar. falar assim, o que você finalizar e a gente já entrega. São duas. O que você Faz o achou? planejamento do O Estevão que aí. você achou de uma forma rápida, o que você achou aí desse comportamento de jogador? Não, Então, legal você acha pra que ele vai caramba. chegar bem lá, cara? Vai chegar assim, bem recebido. Acho que ele deu o cartão de visita com o golaço que ele marcou. Os caras devem ter olhado assim, pô, o moleque chuta bem, pega bem na não, bola. e ele deu um Um trabalho chute do sem caramba, hein? ângulo. E o Cucurella teve muito trabalho pra marcá-lo, né? Então E foi. qualquer análise que você fizer do Mundial, só ele jogou bola. É isso. Acho que o ponto positivo do Palmeiras, ele e um pouco o Paulinho dentro daquele limite que ele Não, tinha. E o Rios também foi bem, cara. Ele O foi Rios mal no teve último jogo, o mas Rios, ele o foi- Maurício, só que aí o Abel não colocava Não, ele. acho que bem, Eu acho que bem, muito bem, pontualmente, bem só- Estevão, bem sim. assim na plenitude, na plenitude, só ele. foi E o Estevão. uma coisa pra vocês, meus amigos palmeirenses. Cara, para de falar que o Estevão é poqueiro, que o Estevão não define. Cara, ele foi o melhor jogador do Palmeiras no Mundial. Para com essa conversa. Ele, pra mim, talvez ele seja o maior jogador da Os base já números do revelado pelo Estevão Palmeiras. são aí. o seguinte: em 2024, ele fez 15 gols, foi um gol na Copa do Brasil, 13 no Brasileirão e um gol na Libertadores. E ele fez 12 gols agora nesse ano de 2025. O primeiro gol no Mundial ontem, 2 gols na Copa do Brasil, 5 no Paulistão e 4 na Libertadores. Então ele manteve uma média. Cara, ele vai chegar lá no Chelsea e vai. Eu já sei o que o Ademar tá rindo, eu vou deixar ele chamar. Não, vou valorizar quem tá aqui no nosso chat, aqui, o Wagner Costa. Wagner, achei ele... Com a secadeira em cima do Palmeiras, daí ele colocou entre parênteses, na maioria feita por despachos na encruzilhada pelos torcedores do Nossa Corinthians. senhora! Brincadeira, hein? Presta atenção, com a secadeira em cima do Palmeiras. Meu Deus. Aí o Wagner Costa aqui, um abraço, muito obrigado pelo prestígio. Na maioria feita por despachos na encruzilhada pelos torcedores do Corinthians. Uma palavra final. Então, Uma frase final. Causou energia negativa nos jogadores, ele dibriou a mente do Abel na Para encerrar o Palmeiras não conseguiu encerrar a dita polêmica. Ah, meu Deus. Então quer dizer, o Palmeiras tem A Mundial? Uma polêmica pergunta pra vocês. segue. O Palmeiras tem A Mundial? FIFA que decretou, né, cara? E o que ela decretou? Falou que só vale de 60 pra cá. Eu não E vou aí, repetir Pia? mais. Não, Não, assim. 1, 2, 3, come on!